Olá, seja bem-vindo. Bom, na aula de hoje nós vamos falar de topos e fundos. Bom, se você já assistiu a aula de Candlestick e já praticou, você já entendeu máximas e mínimas, fechamentos e aberturas de candle. Topos e fundos são criados a partir de máximas e mínimas. Não podemos confundir topos e fundos com suportes e resistências. Ok? Resistência é um local que o preço tem resistência para passar, ele tem dificuldade para passar. Da mesma forma que o suporte, o preço tem dificuldade de passar daquele local. Já o topo e fundo ele é bem diferente. Vamos entender como é que funciona, como é que se forma um topo e fundo. Bom, eu tenho aqui, por exemplo, nesse candle aqui, ó, eu tenho um fundo. Por quê? Porque ele fez aqui uma mínima mais baixa que a mínima anterior. Então, essa mínima aqui, ela é mais baixa que a mínima anterior. E a próxima mínima é mais alta que essa. Isso aqui é o chamado 1, 2, 3. Tá? Isso é inclusive tem um setup que a gente pode até mais para frente olhar e explicar como é que ele funciona, mas não é o foco da aula agora, tá? Esse, esse método foi criado por Mark Crisp, tá? Um americano, mas não é o foco agora. Mas toda vez que eu tenho uma mínima mais baixa que as outras duas mínimas, ou seja, a mínima anterior e a mínima posterior, eu tenho um fundo. Então, essa primeira mínima aqui, ó, vamos dizer que ela é a mínima 1, né, o candle 1. Eu tenho o candle 2, que é a mínima mais baixa, e tenho o candle 3, que é a próxima mínima, que ficou um pouquinho mais alta do que essa. Então, aqui, ó, ele faz aqui como se fosse um Vzinho, né? Ele faz uma mínima mais baixa, a próxima mínima é um pouquinho mais alta que ela. Então esse aqui é um fundo. Esse é um fundo de mercado, ó. De mercado a curto prazo, né? A gente não está falando de suporte e resistência, a gente está falando de topos e fundos. Deixa eu apagar isso aqui, mas eu não quero confundir a cabeça de vocês. Mas o fundo ele se forma a partir disso. Toda vez que ele faz uma mínima mais baixa que as outras duas, ele tem um fundo. Então, voltando na explicação, essa mínima aqui, desse candle aqui, ela é mais alta do que a mínima desse candle. E a mínima do candle posterior é mais alta. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se eu melhoro a qualidade aqui da explicação. Ó. Vamos lá, vamos de novo. Essa mínima aqui é mais baixa. Então a mínima anterior é mais alta do que ela. E a mínima posterior também é mais alta. Então essa aqui é a mínima mais baixa. Então aqui eu tenho um fundo. Então aqui eu tenho um fundo aqui, ó. Ó, eu tenho aqui um fundo formado. O topo é o contrário. Quando ele faz uma máxima mais alta que as duas máximas do lado, então aqui é o candle 1, candle 2, candle 3. Quando ele faz a máxima mais alta, aí eu tenho o inverso, eu tenho um topo. Ó. Então aqui eu tenho um topo, aqui eu tenho um fundo. Esse candle aqui, ó, ele tem a máxima mais alta que os dois candles, ó. Candle 1, candle 2, candle 3. Então aqui também é o novo topo, ó. Só que esse topo aqui, ele ficou praticamente da mesma altura. Isso não é matemática física, tá? Desculpa, matemática exata. Ele fez aqui um topinho aqui praticamente da mesma altura. E aí logo em seguida o mercado continua, ele faz aqui, ó. Tem que ir acompanhando aqui, ó. Esse aqui não é, porque esse é mais alto. Esse aqui também não. Esse aqui também não. Esse aqui é um fundo. Ó. Então ele faz aqui um novo fundo nesse candle aqui, ó.
Ó, um fundo aqui. Ele faz 1, 2, 3 aqui. Essa mínima é mais baixa que essa e é mais baixa que essa. Então ele faz um fundo. Aqui novamente ele faz outro fundo. Ó. Essa mínima é mais baixa que as outras duas. Então essa é mais alta do que essa e essa é mais alta do que essa. O mercado vem subindo e aí ele faz agora um topo aqui em cima. Ó, essa máxima é mais alta que essa máxima e essa máxima é mais alta que essa máxima. Aí ele anda mais um pouco e novamente ele faz outro topo. Então isso aqui é até chamado de topo duplo, né? Não ficou assim certinho não, mas é visual, tá? Ó. E aí agora ele faz aqui ó, um novo topo, ó. Candle 1, Candle 2, Candle 3, ó. Ó, Candle 3. E esse aqui? Esse aqui é um fundo, ó. Essa mínima aqui, ela tá mais baixa do que a mínima anterior. E tá mais baixa do que a mínima desse candle aqui, ó. Então ele faz aqui um novo fundo aqui, ó. Ó. Por que que é interessante? Por que que é necessário entender isso? Porque você consegue fazer uma leitura do mercado, olha. Os dois topos estão na mesma altura. Ele não conseguiu passar ainda. Ele fez um fundo aqui. Agora, se o mercado tivesse assim, ó, aí ele faz ali o topo, ó. Então agora, o que que eu tenho que esperar? Bom, eu tenho que esperar ou ele perder esse fundo aqui, porque se ele perder esse fundo, a tendência dele é descer, ou esperar ele fazer um fundo mais alto do que esse fundo anterior aqui para o mercado subir. O que o mercado faz? Ele começa a subir, ó. Aí ele faz aqui um novo topo, ó, novo topo aqui, ó. Você olhando o mercado andando é muito mais fácil, ó. Ó, faz um novo topo. Não confunda topo com resistência, ok? Ó. Aí ele tenta subir, faz um fundo, faz esse primeiro fundo aqui, ó. Sobe. Então ele rompeu todos os topos anteriores, ó. Então o mercado é um mercado de alta, ele está fazendo topos e fundos ascendentes, ó. Teoria de Dow, ó. Um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo mais alto, um fundo mais baixo. Então, topo, 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 fundo, fundo, e aqui eu tenho que esperar para ver o que ele vai fazer. Então, é teoria de Dow. O mercado se move, a tendência, ela se forma com topos e fundos ascendentes ou descendentes, ó. Ele tem aqui um topo e um topo mais baixo. Tem um fundo mais baixo. Então é um movimento de baixa, né, uma tendência de baixa. Aqui é uma tendência de alta, é topos e fundos mais altos, topos e fundos mais baixos. Então, você observar isso, você consegue operar com um pouco mais de tranquilidade, sabendo que aqui é um topo, sabendo que aqui é um topo. Ó. Então, o preço já superou esse topo, então eu não posso pensar em venda, tem que pensar só em compra. Só que ele está fazendo topos curtinhos, mas está subindo. Ó. O preço está subindo, fazendo topo curto, mas está subindo. Então eu vou acompanhar no mercado para ver se ele está fazendo topos mais altos ou mais baixos. Olha, fez um topo lá, né? Fez outro topo ali. Por enquanto está tudo dentro da normalidade. Está fazendo topo mais alto. Ó. Fez um fundo mais. Esse fundo aqui é mais alto que o fundo de cá, então é uma tendência de alta. Está tudo dentro do normal. Até que de repente ele faz um topo mais baixo que o topo anterior. Ó. Ou pelo menos do mesmo tamanho. Então, quer dizer, isso é um sinal que a tendência, que era de alta, ela está perdendo força. Então, agora eu já tenho que começar a ficar um pouco mais atento. E aí, o que que eu vou fazer? Vou juntar tudo que eu aprendi até agora, né? Vou colocar uma LTA, eu vou ou traçar um canal, né? Uma LTA ou um canal, para acompanhar esse preço, para ver se realmente ele está caindo, se ele está perdendo o canal, porque você muda a sua visão quando você começa a riscar o gráfico. Ó. Então, ó, o preço desabou, ó, vou esperar, ele fez aqui agora um fundo,
mais baixo que o fundo anterior. Ó, esse fundo está mais baixo que o fundo anterior. Então, ele está invertendo a tendência dele, que era de alta, ele está invertendo para baixa. Ó, fez um topo aqui de novo. Ó, 1, 2, 3, né? Essa aqui é a máxima mais alta que essa e mais alta que essa. Então, é um topo. Ó. Faz um topo mais baixo que o topo anterior. Então, por enquanto, eu tenho que ficar pensando em venda. Ó, até que ele faz um fundo mais alto que o anterior. Ó. Ele fez aqui o fundo mais alto que esse. Então eu tenho que ver se ele vai romper esse topo aqui, ó. Se ele romper, pode ser que ele venha para testar esse canal aqui. Ó. Ó, não fez, fez um topo mesmo tamanho ou um pouco mais baixo, ó. Então ele está confirmando uma tendência de baixa agora, ó. Fez um fundo aqui mais baixo que o fundo prévio. Então por enquanto ele está querendo inverter a tendência mesmo, ó. Ó, fez outro fundo um pouquinho mais baixo. Bom, mas eu vou ficar marcando o gráfico todo assim? Não, não precisa. É só para você identificar mesmo visualmente. Vamos passar para um outro gráfico aqui, ó. Por exemplo, aqui no gráfico aqui do Bradesco. Então, agora você já sabe como identificar topos e fundos. É isso que é a intenção da aula, né? Ó, essa mínima aqui, ó, ela está mais baixa que a mínima anterior e mais baixa que a mínima posterior. Então, aqui eu tenho um fundo. Ele faz aqui novamente aqui, ó, uma mínima mais baixa que as outras duas mínimas. Então, eu tenho um novo fundo que, por enquanto, está me indicando que o mercado está querendo subir. Ó. Só que ele faz uma outra aqui, mais ou menos do mesmo lado, ó, do tamanho. Então, você já começa a ficar meio desconfiado. Ó. Ele não está querendo perder essa região aqui, não. Então, possivelmente, o mercado vai subir. E você vai acompanhando. Ó. Aí ele faz essa mínima aqui, a mais baixa. Ó. A mais baixa dos outros dois. Ó. Então ele faz uma mínima mais baixa, você vai acompanhando. Então isso te dá uma ideia muito boa do mercado, do movimento do mercado. Ó, um topo, outro topo aqui, ó, outro topo aqui. Então, olha só, já começa a entender um pouco o movimento do mercado. Ó. Ele está fazendo aqui um topinho mais baixo aqui. Ó, ele fez esse topo aqui mais alto que o de cá. Então a tendência é de baixa. Fez um outro topo aqui mais baixo ainda. Então por enquanto é tudo baixo. Você traça um canal para poder acompanhar, ou uma LTB. Mas a intenção aqui é mostrar o que é topo e fundo. Ó. Então aqui eu tenho um fundo, aqui eu tenho um topo, aqui eu tenho outro fundo, aqui eu tenho outro topo mais baixo. Então toda vez que o candle faz uma mínima mais baixa que as outras duas, candle 1, candle 2, candle 3, então aqui está representado um fundo. Está representado um fundo aqui. Mas não confunda com suporte e resistência, ok? Suporte e resistência não tem nada a ver com topo e fundo. Claro que te auxilia, né? Igual aqui, por exemplo, é uma resistência. Ó. Ele bateu uma vez, bateu duas, bateu três. Então ele está tendo resistência para passar daqui. Até que ele rompe. Quando ele rompe, onde é que ele volta? Ele volta na resistência. Ó. Só que agora virou suporte, porque o preço está acima. A gente vai ter uma aula sobre isso. Se você ainda não viu, ó. Então ele volta, testa e fica por aqui até romper de vez. Quando ele vai lá em cima e rompe, olha onde que ele volta para testar de novo. Mas não é essa o foco da aula, né? O foco da aula é topos e fundos. Então, você saber identificar topos e fundos é que é importante aqui. Pode pegar qualquer um gráfico, faz isso aí, para você poder estar conseguindo entender o que é topo e fundo. Então, recapitulando, toda vez que o mercado faz uma máxima mais alta do que a máxima posterior e do que a máxima anterior, é um topo. Ó, máxima mais alta do que a posterior e mais alta do que a anterior. Então é outro topo. E o fundo? O fundo é o contrário. Ó, a mínima menor do que a mínima anterior e menor do que a mínima posterior. Então aqui ele identificou um fundo. Aqui também, ó, essa mínima aqui, ela é menor do que a mínima
posterior e menor do que a mínima anterior. Então, é um fundo. Isso vai te auxiliar muito. Começa a desenhar o gráfico, começa a aplicar isso, a identificar isso no gráfico, porque independe do período gráfico que você estiver operando, isso vai te ajudar bastante a poder saber onde é que você está no gráfico, né? Olha só, estou aqui num gráfico de 5 minutos da MRV. Então você vai vendo, ó, quando o mercado começar a fazer, por exemplo, eu estou aqui numa compra, quando o mercado começar a reverter, que ele começar a fazer, ó aqui, ó, ele estava fazendo topos mais altos, cada vez mais altos, ó. Ele estava fazendo aqui, ó, um topo, um topo, um topo. Ó, aí ele faz um topo da mesma altura. Não quer dizer reversão ainda, né? Da mesma altura. Ele faz um outro topo, mas toda vez que ele vai reverter, ele já dá esse sinal aqui, ó, de fraqueza, tá? Já dá esse sinal de fraqueza. Ele faz um topo aqui e o próximo topo dele ficou mais baixo do que o topo anterior. Então, não é que você vai saindo vendendo, mas já está te dando indicativo já. Se você tiver comprado, opa, tá na hora de eu pegar meu stop que estava me protegendo aqui embaixo. Primeiro eu trago ele para cá, ele fez um topo mais alto, eu não quero devolver dinheiro para o mercado, ou eu deixo aqui, ou eu já posso ajustar aqui, ó, para sair da operação. Se caso o mercado for para cima, ok, eu estou dentro ainda, mas se ele pegar, pelo menos eu não devolvo dinheiro para o mercado. Porque se você não saiu aqui, ó, e foi deixar o mercado andar, ó, devolveu para ele 1%, 1,5%, né? Não sei até onde que o mercado foi, parou aqui. Ó. Então, se você não saiu nesse aqui, nesse fundo aqui, ó, que foi o último fundo que ele fez, ó, você não saiu aqui, você devolveu aqui, ó, 1,16. Né? Então é isso, pessoal. Topos e fundos é desse jeito que olha. Não confunda com suporte e resistência, tá? Isso aí é topos e fundos. Pratiquem bastante, rabisquem bastante o gráfico de vocês aí. Até a próxima aula, pessoal. Um abraço.